Você sabia que você pode aprender oratória se inspirando em alguns excelentes filmes? Eu separei aqui 4 filmes que abordam o tema oratória, maravilhosos. Eu, quando os vi, fiquei encantada, que pode te ajudar a aprender essa arte tão maravilhosa que é a arte da oratória. Primeiro filme, que me marcou muito, Discurso do Rei. I have received. O Discurso do Rei é um filme maravilhoso que fala como um homem salvou a monarquia britânica. É baseado em fatos reais e esse filme me marcou muito porque conta a história de um rei que era gago, muito gago. Na verdade, ele não teria que assumir o trono, seu irmão mais velho assumiria, só que ele casou com uma mulher que era desquitada na época. E foi um escândalo. Então, o George teve que assumir o trono. E o filme mostra a luta dele contra a gagueira, como que ele conseguiu superar a gagueira com muito esforço, com muito treinamento. E ele teve um psicólogo, fonoaudiólogo, que o ajudou nessa luta. E ele tinha dificuldade até para conversar com um estranho, conversar com uma pessoa. Imagine com multidões. Então, o filme mostra a trajetória do rei e como ele se tornou um grande rei, falando para públicos. Eu me lembro que tem uma cena de um filme que ele fala num estádio de futebol e o esforço dele, gaguejando no microfone, gaguejando, e como que ele ficava tão tenso com aquilo. E ele foi considerado um dos maiores reis da história. Ele que anunciou a guerra na rádio e conseguiu superar esse desafio, que não somente superar a gagueira, como se expor em público, que era um temor gigantesco. Um outro filme que me marcou muito foi Steve Jobs. Significant events of the 20th century. The Allies win the war from this. Ladies and gentlemen, Steve Jobs. E conta a trajetória de Steve Jobs e como que ele conseguia convencer todo mundo. E o que ele tinha de mais importante? Claro que os produtos inovadores, a sua audácia e principalmente a sua paixão. Como ele falava com propriedade, com certeza, como ele encantava, os adjetivos que ele utilizava, utilizando uma linguagem simples. Tanto é que as apresentações dele, depois, já no final, nos últimos anos da vida dele, ele sempre estava de camisa preta, calça jeans, tênis. Eu me lembro que um dia um aluno chegou para mim e falou assim: Laila, a gente estava falando de aparência, o quanto é importante escolher a roupa na hora de fazer uma apresentação. Ele falou assim: mas Steve Jobs, ele sempre estava de camisa preta, calça jeans e tênis. Aí eu brinquei, falei assim: você já viu o filme? No começo da carreira do Steve Jobs, ele se apresentava impecavelmente, sempre com uma gravatinha diferente. Ele sempre foi audacioso. Ele se apresentava com uma gravatinha borboleta, ou sempre bem vestido, e depois ele criou um estilo dele, que se aproximava muito mais da plateia. Então veja esse filme, é maravilhoso para te inspirar, para você saber como que um grande líder consegue encantar multidões. Um outro filme que me marcou muito foi Prenda-me se for capaz. Some nuts flying around the country posing as a pilot, call him the James Bond of the sky. Hello, Pusher. This is by far the best date I have ever been on. He's a kid. That's why he doesn't have a record. Leonardo DiCaprio interpreta um golpista, o Frank. Ele se passa por piloto de avião, advogado, médico, e ele conseguiu burlar o FBI muitas vezes. O FBI não conseguia capturá-lo de jeito nenhum. E depois ele acabou trabalhando para o FBI. Olha que espetáculo. Claro que aqui eu não estou dando a dica para você ser um golpista não, né, gente? Mas é impressionante a habilidade que ele tinha de convencer as pessoas. Ele falava com certeza, ele era envolvente, assertivo, não hesitava em nenhum momento. E aqui a gente atende, inclusive no Clube da Fala, muitas pessoas que são peritas no seu ramo, fazem mestrado, doutorado, sabem muito, tem muito conteúdo, mas são inseguras na hora de passar esse conteúdo, hesitativas e não conseguem falar nem mesmo que elas dominam. Então é importante sempre se ater à forma que a gente fala, a certeza que a gente passa, como a gente pode envolver as pessoas através de uma boa entonação, do corpo e conseguir convencer a todos. E o último filme, não menos importante, foi Obrigada por Fumar.
I get paid to talk. What do you talk about? I speak on behalf of cigarettes. My mommy says that cigarettes kill. Now, is your mommy a doctor? No. Well, she doesn't exactly sound like a credible expert now, does she? Onde Nick, um porta-voz de uma empresa enorme de cigarros, defende o direito dos fumantes de fumarem nos Estados Unidos. Imagina, uma droga, e ele conseguiu, na televisão, ele dava entrevistas, ele participava de reuniões, ele defendia que fumar não tinha problema nenhum, que muitas pessoas morriam por outras causas, não somente por cigarro. E ele ficou muito famoso, conhecido por isso. Inclusive tem uma cena marcante que ele se encontra com um porta-voz da indústria de álcool, outro porta-voz da indústria de armas, e eles conversando, assim, com cada um defendendo seu ponto de vista. Então, assim, a capacidade dele envolver as pessoas, dele conseguir argumentar sob pressão, e é algo que a gente ensina aqui também no Clube da Fala, usando a comunicação não violenta, e ele criando argumentos, até às vezes falaciosos, que não é o ideal, né? Porque o ideal é a gente se defender de argumentos falaciosos, e ele consegue fazer isso assim, em rede nacional, em reuniões, em apresentações. Espetacular esse filme, eu indico para todo mundo que quer aumentar o poder de persuasão. Esses filmes são maravilhosos para a gente aprender mais sobre oratória, porque a gente consegue ver as habilidades que os grandes oradores utilizam quando falam em público, como o poder de persuasão, a assertividade, como eles conseguem encantar as pessoas, usar o corpo, a voz, a fala, o poder de argumentação, como eles conseguem assim, influenciar multidões, seja presencialmente ou pela televisão, e os atores representam muito bem esses grandes líderes e oradores da nossa história. E você, já assistiu algum desses filmes? Indica outro filme que a gente ainda não viu? Coloca aqui, compartilhe e fique com a gente.